abençoe cada um com a graça do Senhor Jesus. Podem se sentar, por favor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós queremos continuar nesta manhã com uma palavra, com aquilo que nós iniciamos, embora nós íamos, nesse momento, orar pelos líderes de células. Nós vamos fazer isso mais no final, porque esse cântico que eles estavam ministrando me impulsionou a dar continuidade já de imediato nessa palavra. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Atos 17, versículo 28. Nós acabamos, inclusive, de cantar esse versículo. Nós acabamos de ministrar este versículo. Atos 17, 28, a parte A diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos dizer isso junto? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém? Eu gostaria de dar continuidade ao tema: sem movimento não há vida. Diga comigo: sem movimento não há vida. Iniciamos na semana passada, e para aqueles que não estiveram aqui e ainda não conseguiram se expor à ministração da semana passada, eu aconselho a você se expor a essa ministração, que com certeza ela fará toda a diferença para você, para nós, durante esse período em que nós vamos viver, ou melhor, o que nós vamos viver durante este ano aqui em São José dos Campos. Eu creio que será um período de muita graça da parte de Deus sendo ministrado sobre nossas vidas. Nós estamos, queridos, num ano muito poderoso, num ano muito especial, num ano muito profético, num ano em que o Senhor, Ele tem aberto as portas do Senhor para as nossas vidas, e hoje nós queremos apenas dar seguimento naquilo que Deus vai fazer durante este ano. Então é importante que todos aqueles que não conseguiram se expor na semana passada, reveja essa ministração. Por quê? Porque nós começamos falando que toda a atividade, toda a base da atividade humana, ela está sustentada em um tripé. E nós compartilhamos aqui que o primeiro tripé é o que a Bíblia diz no versículo 28 de Atos 17. Lá diz assim: porque nele vivemos. E nós compartilhamos que vida está na comunicação. Sem comunicação não há vida. Nós também compartilhamos, a Bíblia fala que nele nos movemos e nele existimos. Quando nós falamos de existência, nós falamos de participação, de estarmos nos envolvendo com as pessoas. Mas nós focamos muito na semana passada no movimento, porque esses três pés, ele sustenta, na verdade, a nossa vida. Nós somos sustentados pela comunicação, pelo movimento e também pela participação. Sem movimento, queridos, não há vida. E nós paramos na semana passada, onde eu estava compartilhando um testemunho dizendo que sem movimento há dor. E eu trouxe um exemplo da gente viajar, por exemplo, num carro, horas, e sem se movimentar. Como é que nós saímos de dentro desse carro? Eu até citei um exemplo da viagem que eu fiz com o Gabriel para o Japão, que foi horas dentro do avião, e tinha momento que a gente tinha que, depois de 4, 5 horas sentados, sem se movimentar, não tinha como ficar ali, a gente tinha que sair no corredor, dar umas voltas, esticar as pernas, porque sem movimento há dor. A gente sabe disso, né? Quando a gente faz essas viagens longas, sentados sem se mover, acontece isso. Porque quando eu falo de vida,
Queridos, sem movimento, vida sem movimento é sinônimo de desânimo. Vida sem movimento é sinônimo de desânimo. E todos aqui, muitos já estudaram isso, alguns já fizeram isso, já aprofundaram um pouco mais. Quando nós falamos de ânimo, a palavra ânimo, ela vem da palavra alma. Ânimo, ele vem da palavra alma. Ânimo é vida, ânimo é ação, ânimo é desejo de vencer, desejo de conquistar, é alegria, é satisfação. Isso é ânimo. Então, a pessoa que perde o ânimo, é como que se a alma dela, onde entra o desânimo, deixasse de desfrutar, de viver, de experimentar tudo isso. Experimentar vida, experimentar ação, experimentar o desejo de conquistar, experimentar a alegria, experimentar a satisfação, porque ela entra nesse espírito de desânimo. Não tem ânimo para correr atrás de nada, não tem ânimo para fazer as coisas, não tem ânimo para lutar, não tem ânimo para agir, não tem ânimo para seguir em frente. E sabe, queridos, vida sem movimento é isso, é uma vida de desânimo, uma vida sem alma, uma vida em que não coloca a alma para aquilo, para viver aquelas experiências da vida. Vida sem movimento é uma vida de derrota, é uma vida que não há conquistas. E imagine, se você ficar aí paradinho sem fazer nada, o que vai acontecer? O que acontece quando a gente, não vou sair de casa, não vou trabalhar, não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada, fica paradinho. Naturalmente, a pessoa ela começa a regredir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, fica sem ler a Bíblia, por exemplo, fica sem orar, fica sem... Tudo isso, queridos, vai gerando em nossas vidas essa falta de vida, de viver, de correr atrás, e como consequência, a vida sem movimento, ela é uma vida frustrada. Nós estamos aqui, desde a semana passada, construindo uma linha de raciocínio, e hoje nós vamos dar seguimento a isso. Que bênção que você esteve aqui e pode ir fazendo isso junto comigo, porque nessas 3 semanas, semana passada, hoje, na próxima, nós vamos entender, queridos, uma linha de raciocínio que vai nos levar, nos impulsionar durante todo esse ano. Durante tudo aquilo que nós vamos fazer. Por exemplo, eu falei aqui como consequência de uma vida sem movimento, é uma vida frustrada. Por quê? Porque normalmente quando a pessoa não faz nada, a tendência dela é, depois de passar aquele tempo que ela não fez nada, ela vai ficar uma pessoa frustrada. Por exemplo, eu não estudei, eu queria tanto ter estudado, não estudei. Aí ela passa anos, chega lá na frente frustrada, porque ela queria ter estudado. Eu queria ter feito aquele curso, e não fez. Eu queria ter feito aquela faculdade, e não fez. Eu queria ter tirado a carta de habilitação do veículo, e não tirou. Frustrada. Você vai percebendo, queridos, por que eu não corri atrás daquilo? Por que eu não fui lá? Por que eu não me movi? Por que eu não conversei? Por que eu não estive com aquela pessoa? Por quê? Por quê? Por quê? E aí a pessoa, por não ter feito isso, ela chega àquela conclusão assim: eu sou zero esquerda mesmo. Eu não deu certo, minha vida, eu nasci para ser assim, eu sou o patinho feio, eu sou a pessoa indesejada, o improvável. Por quê, queridos? Porque ela não teve movimentos, ela não se movimentou, é uma pessoa frustrada. A falta de movimentação gera frustração. Por isso, o movimento ele é fundamental para a vida. Movimento indica ação indica vida e realização.
Nós estamos construindo uma linha muito importante para a gente entender, queridos, que movimento indica ação, ação indica vida, realização. Agora, preste atenção em algo que nós vamos dar seguimento nesta linha de raciocínio, porque o movimento é tão importante para a atividade do ser humano. Por que que o movimento é tão importante para nós? Por que que se movimentar faz toda a diferença na nossa vida? E como eu disse, desde a semana passada, mas hoje nós vamos continuar essa construção da linha de raciocínio. E eu queria que vocês que estão aqui, os que estão nos acompanhando através das redes sociais, prestassem muita atenção, porque uma coisa vai puxando a outra. Se a gente perder uma coisa aqui, aliás, desde a semana passada, por isso que eu incentivo a ver, se não viu, porque já vai fazer a diferença. Se a gente tirar um desses pés do contexto da sustentabilidade da vida, a vida deixa de existir. E às vezes, queridos, num contexto de entendimento é a mesma coisa. Quando a gente perde uma linha ou um pezinho daquilo que faz parte do contexto, aí sabe o que a gente faz? A gente cria pretextos para falar algo, dizer algo, porque nós não entendemos como funciona na realidade, na essência. Então, movimento, diga comigo, movimento produz mudança. Ah, pastor, isso eu já sabia. Por que que as pessoas, queridos, elas não gostam ou têm dificuldade com as mudanças? Por quê? Eu vou te dizer o porquê. Porque as pessoas normalmente têm medo do novo. Muitas pessoas não gostam de mudar porque têm medo do novo, do desconhecido, do que virá pela frente. E é até meio paradoxal. Por que que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas, elas querem novo. Elas até querem viver coisas novas. No entanto, elas têm medo da mudança. Elas têm medo das mudanças. Abrindo um parênteses aqui, tudo que nós falamos para a igreja de um modo geral, nós estamos aqui compartilhando, então tudo é de um modo geral. Mas se você entende, recebe e compreende o que está sendo ministrado, esse chamado, aquilo que está sendo liberado, e diz, espera aí, isso aí que está sendo dito, embora seja para todos, eu não sei se é impressão minha, mas está cortando o microfone. Está cortando várias vezes, não sei se vocês já perceberam, está cortando umas 5 vezes já. Veja por favor o que é, se é pilha ou o que for, se nós vamos ter que fazer alterações. Tudo o que nós falamos então é de uma forma geral. Mas aí você diz assim, não, peraí. Isso aí que está sendo dito é comigo. Eu preciso mudar. E aí você vai fazer o seguinte, você vai deixar de receber de uma forma geral e começa a receber individual. E aí diz assim, opa, se isso é para a minha vida, já não é de um modo geral, isso passa a ser algo pessoal. Sabe o que acontece nesse momento, queridos? Deus vem e muda as nossas vidas. Deus vem e faz algo. Quando você recebe não de uma forma geral, mas recebe de uma forma pessoal, é isso que transforma as nossas vidas. Fecha parênteses. Sabe por que as pessoas não gostam das mudanças? Porque elas também não gostam de correr riscos. Elas têm medo de correr riscos. Sabe por que o ser humano, queridos, luta contra as mudanças? Porque toda a mudança
faz com que a pessoa saia de um desconforto. Toda mudança, normalmente você vai percebendo que, por que ele está satisfeito naquele lugar de conforto, naquele lugar tranquilo, e aí, eu não quero sair daqui, eu quero ficar nesse lugar, aqui é melhor. Por que esse ser humano, por que nós, queridos, lutamos tanto contra as mudanças? Porque as mudanças, elas geram uma crise inicial. A mudança gera em nós um contexto assim, uma crise de, meu Deus, por que o ser humano luta tanto contra as mudanças? Porque a mudança requer tempo, a mudança requer energia, a mudança requer atitude. Nós já entendemos, queridos, que o movimento, ele produz mudança. Movimento produz mudanças. E hoje nós vamos ver aqui algumas coisas muito interessantes na palavra. Nós já entendemos isso. Agora nós vamos deixar isso um pouquinho mais claro ainda. Olha só, eu estou aqui, nesta posição. Se eu saio desta posição e venho para cá, isso gera um movimento. E esse movimento gera uma mudança. Eu estava com certeza focado em algumas dessas câmaras. Quando eu saí dali e vim para cá, houve uma mudança. Alguém teve que movimentar uma câmera, houve uma alteração, houve uma mudança. Se eu continuar fazendo isso, eles vão ter que continuar movimentando a câmera. Vai haver sempre um movimento, ele produz mudanças. E nós vamos ver isso, queridos, porque a primeira coisa que o movimento produz é exatamente isso. E essa mudança, ela vai produzir 3 coisas. Movimento produz mudança. A mudança produz 3 coisas. Diga comigo: conhecimentos. Além disso, ela produz novas oportunidades. Diga forte: novas oportunidades, novas experiências. Isso é o que a mudança produz: novos conhecimentos, novas oportunidades e novas experiências. Olha só, tudo começou com movimento. Fica atento aí, queridos, nessa linha de raciocínio. Movimento produz mudança. Mudança produz, vamos de novo? Produz. Vamos entender isso, queridos, através de um exemplo bem simples. Como é que mudança produz essas coisas? Você de repente trabalha numa empresa, num edifício, está lá no 7º andar, trabalhando. E aí, embaixo, no edifício, tem um self-service. E aí todo dia você vai, desce lá embaixo e vai almoçar naquele self-service. Todo dia. E aí você já sabe qual é a comida da segunda-feira, você já sabe qual é a comida da terça-feira, você já sabe qual é a comida da quarta, da quinta, da sexta, já sabe como que é. Obrigado. Você já sabe como é aquele arroz, sabe aquele arroz assim japonês? Eu tive um privilégio de comer um arroz japonês. Olha, esse arroz japonês aqui do Brasil não tem nada a ver com o arroz japonês, viu? Você acredita que o arroz japonês, queridos, eles fazem o arroz, não coloca sal, não coloca tempero, não coloca nada. E você pega o arroz e come e ele é saboroso. É incrível. É um arroz redondinho, não é esse arroz agulhinha que nós temos, assim, um arroz delicioso. Você entende muito bem, né, desse arroz aí. Então, olha só, queridos, você já desce lá e diz assim, não, vamos comer aquele arroz japonês, é aquele arroz assim, unidos venceremos. Tem uns que gostam de arroz, aquele arroz que você joga na parede assim, ele cola assim, sabe? Eu amo também, a pastora então ama esse tipo de arroz. Tem uns que gostam dele mais soltinho, mas não vamos entrar em gosto aqui, porque senão a gente vai ficar com água na boca daqui a pouco, não é esse o propósito. O propósito é entender que uma mudança gera 3 coisas.
Nós estamos nessa linha de raciocínio aqui. Então você já sabe qual é arroz, você já sabe qual é o feijão, aquele feijão que tem mais água do que feijão, aquele feijão que você está em casa e aí, pô, eu vou almoçar com você hoje, pode vir, a gente acrescenta aqui a água no feijão. Quem já fez isso? Eu já fiz isso, claro, porque senão não ia dar, né? Então você já sabe como é a carne, enfim, você sabe tudo lá naquele restaurante. Porque você almoça ali todo dia, você come ali todo dia, só que a 1 quilômetro dali tem um outro restaurante, e aí um dia você resolve sair daquele lugar de acomodação, porque é fácil descer do 7º até o térreo e almoçar, agora eu tenho que andar 1 quilômetro, mas um dia você resolve fazer isso, eu vou comer naquele outro restaurante, você sai dali, hoje eu vou comer algo diferente. O que você fez? Um movimento, certo? Gerou um movimento, você teve que andar pelo menos 1 quilômetro, isso gerou algo diferente em você, eu vou lá no outro restaurante, quando você fez isso, o movimento gerou uma mudança, essa mudança, ela produz o quê? Novos conhecimentos, por quê? Agora você vai conhecer um novo restaurante, essa mudança, ela produz novas oportunidades, você vai comer coisas diferentes. Essa mudança, ela produz também novas experiências. Você vai experimentar sabor diferente do que você estava experimentando até agora. Você vai ver coisas que você não viu, comer coisas que você não havia comido. Agora, olha só, queridos, nós já estamos aqui construindo uma linha de raciocínio. Estamos entendendo que tudo começa com movimento. Diga, sem movimento não há vida. Então vamos lá, movimento produz mudança, mudança produz novos conhecimentos, novas oportunidades, novas experiências. Essas 3 coisas juntas produz crescimento, diga crescimento, progresso, desenvolvimento e naturalmente, se essas coisas produzirem em você crescimento, desenvolvimento, maturidade, você vai perceber que o crescimento, ele produz vitórias, realizações, conquistas. Tudo começou com o quê? Com movimento. Movimento, mudança, novos conhecimentos, novas oportunidades, novas experiências, crescimentos, vitórias, realizações. Pastor, isso tem fundamento. Nós vamos ver hoje, queridos, algumas coisas sobre isso. Quer ver como que Deus sabe que o movimento é tão importante para o ser humano? Vamos aplicar isso que nós acabamos de aprender desde a semana passada, nessa construção de linha de raciocínio. Tudo que nós aprendemos até aqui, olha como é que Deus trabalha dentro disso. Veja como que o movimento é extremamente importante para a existência humana, a base humana, para o ser humano. Lembrando que movimento produz mudança, mudança produz novos conhecimentos. Eu estou frisando muito isso, que isso é muito importante, porque nós vamos ver isso na Bíblia. As mudanças produzem novos conhecimentos, novas oportunidades, novas experiências. Essas 3 coisas juntas produzem crescimento, e o crescimento produz realizações, vitórias, conquistas. Veja Deus agindo. Abraão, Gênesis capítulo 12. Quando a gente olha para isso, Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Quando Deus fala isso, Deus produz em Abraão um movimento. Um movimento. Sai da tua terra, vai para outra terra. Sai do lugar que você está. Movimente-se, vai para uma outra terra. Vai para um outro lugar. Sai desse lugar. Sai desse lugar de mesmice. Sai desse lugar
do igual. Sai, Abraão, sai daí. Deus provoca Abraão realizar um movimento. Abraão se movimenta, ele obedece. A Bíblia diz que ele sai daquele lugar, e isso produz em Abraão uma mudança. Ele já não está mais naquele lugar, ele já está caminhando a outro, conhecendo outras coisas, produziu na verdade uma mudança. Sair daquele lugar que ele estava acostumado era uma coisa, agora ele tem que ir para outro lugar, isso vai gerar nele mudança. A mudança produz novos conhecimentos, porque Abraão, ele vai conhecer agora lugares que ele nunca tinha conhecido, nunca ele tinha andado. Abraão, ele vai conhecer a manifestação de Deus, como ele nunca tinha visto Deus se manifestar até então. Só que essas mudanças produzem também novas oportunidades, porque em Gênesis capítulo 13, Deus falou com ele no capítulo 12, por ele ter agido, se movimentado, produzido uma mudança, novos conhecimentos. No capítulo 13, versículo 2, a Bíblia diz que a mudança produziu em Abraão novas oportunidades. Neste versículo que eu citei, a Bíblia diz que Abraão ficou mais rico do que ele era. Do capítulo 12 até o capítulo 13, ele enriqueceu, queridos, de uma forma incrível, porque Abraão, ele teve uma nova oportunidade de ver Deus agir de uma maneira diferente na vida dele, e isso fez com que fosse produzido novas experiências. Olha o que Deus fez aqui, queridos. Abraão, ele foi a primeira pessoa que experimentou a manifestação de Jeová Jiré, o Deus provedor. O que é isso, pastor? Novas experiências, ele nunca tinha tido essa experiência. Deus se manifestou a ele como esse Deus provedor. Abraão passa a ter uma experiência. Como é que Deus provê todas as coisas? Abraão, queridos, ele passa a ter uma experiência, como é que Deus é fiel e cumpre aquilo que ele prometeu. Abraão, ele passa a ter uma experiência com um Deus que sabe trabalhar com o tempo e trazer as coisas na hora certa. Essas experiências Abraão ainda não tinha tido, e novos conhecimentos, novas oportunidades e novas experiências, essas três coisas produziu em Abraão crescimento. Como assim? A Bíblia diz que Abraão foi chamado o pai da fé. Até aqui, queridos, ninguém conhecia Abraão nem como filho da fé, nem como neto da fé. Mas agora, ele foi chamado, conhecido, o pai da fé. O pai da fé, ele cresceu. Essas três coisas produziu crescimento em Abraão. Agora, isso, queridos, naturalmente, produziu em Abraão o quê? Vitórias, realizações, conquistas. Como assim? Abraão, irmãos, ele entra nesse momento na lista dos heróis da fé. Ele entra na lista que está lá em Hebreus. Isso é conquista, isso é realização, isso é vitória. Tudo começou com movimento. Abraão, ele torna-se o grande patriarca de Israel. Vitória. Tudo começou com o movimento. Ele cresceu, ele deixou de ser chamado Abrão, e agora, que significava pai exaltado, pai das alturas, para ser chamado Abraão, pai de multidões. Olha como Deus trabalha. Vamos seguir. Vamos ver Deus trabalhando com isso. Israel no deserto. Nós vamos trazer vários exemplos bíblicos hoje. Israel estava no deserto, passaram por todas aquelas 10 pragas, saíram do deserto, e agora eles chegam diante do mar. E aí eles percebem que havia um exército dos egípcios vindo contra eles, e o mar vermelho diante deles.
Êxodo capítulo 14, versículo 15, que é o rema deste ano para a nossa igreja. Movimente-se, onde Deus diz assim, o Senhor chega para Moisés e diz, Moisés, diga ao povo que marche. Rosivaldo, diga a INSEGEC São José dos Campos que movimente-se. Ano do movimento. Marche, marche. Moisés fala para os filhos de Israel movimentar-se. Sai desse lugar de derrota. Imagina, irmãos, quantas pessoas no meio daquela situação estavam. Ai, meu Deus, eu vou morrer. O exército está vindo. O mar, para onde nós vamos? Direita não dá, esquerda não dá. E aí estava ali, queridos. Ai, meu Deus, os inimigos estão chegando. Ai, meu Deus, o mar é gigante. A nossa tá aqui na nossa frente. Ai, meu Deus, estamos sofrendo. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, nós vamos morrer. O Senhor chega e diz assim: ei, vocês vão ficar chorando até quando? Vocês vão ficar se lamentando até quando? Vocês vão ficar aí até quando? Sai desse lugar de sofrimento, sai desse lugar de morte. Não, porque eu vou morrer, porque como que vai ser, queridos? Quantas vezes nós passamos por situações em que a gente olha para os lados e nós não vemos saída. E às vezes nós entramos num casulo, entramos numa caverna e começamos a gritar, chorar, lamentar, espernear, e Deus, Ele diz assim: ei, sai daí, sai desse lugar, movimente-se, sai da onde você está. Se você continuar aí, você não vai conquistar nada. Se você continuar aí, não vai acontecer nada. Vai ficar aí até quando nesse lugar de morte, de derrota, de sofrimento, de autocomiseração? Ninguém me quer, ninguém me gosta, ninguém, ai. Sai. Movimento, queridos, produz mudança. Sair daquele lugar produziu naquele povo novos conhecimentos. Eles nunca tinham visto o mar se abrir pela primeira vez, por eles terem marchado, se movimentado, produziu uma mudança, e essa mudança começou a gerar três coisas nele. Primeiro, novos conhecimentos. Eles nunca tinham visto o mar se abrir. Eles nunca tinham visto aquilo na vida deles, nunca tinham visto, mas pela primeira vez, por causa de um movimento, eles viram a glória de Deus. Consequentemente, queridos, produziu neles novas oportunidades, porque eles ficaram livres da escravidão de Faraó. Agora eu vou viver novos desafios, eu vou viver novas coisas, e também produziu novas experiências. Como assim? Eles passaram a pé enxuto, sequinho no mar. Nunca tinha acontecido isso na vida deles. E essas três coisas produziu o que neles? Crescimento. Por quê, pastor? Quando eles atravessaram o mar, a Bíblia diz que eles chegaram do outro lado. Olha como eles cresceram, queridos. Pela primeira vez, eles vão dizer assim: só o Senhor é Deus. Eles levantam o altar. Só o Senhor é Deus. Aqui não entra mais murmuração, porque eles cresceram. Aqui, queridos, eles não reclamam, porque eles cresceram. Mas agora, como eles cresceram, eles viram o poder de Deus. Em outras palavras, o crescimento produziu vitória, realização, conquista. Por quê, pastor? Os egípcios, queridos, foram derrotados de uma só vez no mar. Nunca mais perturbaram Israel. Aqueles não, nunca mais. Olha como é que Deus é. Deus gosta de movimento, Deus gosta de ação. Movimento é ação, Deus gosta disso. Abraão, o povo de Israel, mas vamos seguir.
Deus continua trabalhando assim, queridos, em todas a Escritura. Josué, a Bíblia diz em Josué capítulo 1, versículo 2, Deus diz para Josué, Josué 1, 2, o meu servo Moisés está morto, agora pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu darei aos israelitas. Queridos, em outras palavras, Josué, levante-se. Em outras palavras, Deus chega para Josué e diz assim: movimente-se. Meu servo Moisés morreu, agora é você. Levanta. Não fica aí. Queridos, ele estava dizendo para Josué: Josué, sai desse lugar de desânimo. Josué, sai desse lugar de medo. Eu sinto, queridos, no meu espírito, nesta manhã, que Deus está falando isso com alguém. Deus está falando isso com alguém aqui. Sai desse lugar de desânimo. Sai desse lugar de medo. Sai. Falando assim com Josué, Deus queria promover um movimento na vida dele. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Josué se levanta e começa a agir. Por Deus ter falado com ele assim, queridos, produziu um movimento, que imediatamente produziu uma mudança. Que mudança? Sair daquele lugar que ele estava, daquele lugar de desânimo, de medo, gerou uma mudança dentro dele. O ânimo foi recobrado. A alma dele reviveu. Mudança. Opa, eu preciso seguir. Consequentemente, algo acontece em seguida. Novos conhecimentos. Como assim? Josué sabia que Deus falava com Moisés, mas ele nunca tinha ouvido Deus falar com ele. Agora, Deus fala diretamente com ele. Isso, queridos, novos conhecimentos. Até então ele sabia que Deus falava com Josué, com Moisés, mas não com ele. A mudança, quando ele recobra aquilo, gera novos conhecimentos. Opa, Deus está falando comigo. Um movimento. Deus está falando comigo. Essa mudança, queridos, produz nele uma nova oportunidade. Como assim? Até aqui Josué era assistente de Moisés. Josué servia Moisés. Agora, ele passa a ser o líder, o número 1, não é mais o servo. Agora ele se torna o líder. O que é isso, pastor? Novas oportunidades. E isso produziu novas experiências. Como assim? Josué, a partir desse momento, queridos, ele passou a ver Deus operar. Novas experiências. Como assim? Ele orou, o sol e a lua parou. Novas experiências. Ele viu o Senhor, queridos, derrubar as muralhas de Jericó. Novas experiências. Ele passou a ter experiências que ele nunca tinha tido. Essas três coisas produziram em Josué crescimento. Como assim, pastor? Durante muito tempo, Josué foi chamado servo de Moisés, mas agora ele cresceu. Agora ele se tornou servo do Senhor, servo do Altíssimo. A Bíblia diz isso, que ele se torna servo de Deus a partir desse momento. E esse crescimento produziu vitórias. Ele conquistou, queridos, a terra prometida.
ele entrou na terra prometida. A Bíblia diz que de uma só vez, Josué conquistou 31 reis, 31 reinado foi conquistado por Josué. Vamos fazer o seguinte, não machuca o seu irmão não, dá uma cotoveladinha de leve nele assim, sem machucar, e diz assim para ele: movimente-se. Dá uma cutucadinha e diz: ei, movimente-se, sai daí, vamos agir, vamos andar. Amém, queridos? Amém? Deus sabe como é importante o movimento para o ser humano. Isso é muito importante. Quem aqui se lembra de Gideão? Gideão, queridos, os israelitas, eles estavam sob o domínio dos midianitas, vivendo debaixo de opressão, de medo. 7 anos, eles plantavam, na hora de colher, os midianitas vinham, roubavam tudo, tiravam tudo o que eles tinham. No entanto, Gideão decide agir. Gideão, ele pega o trigo e vai malhar no lagar, num lugar improvável. Por quê? Embora seja improvável, naquela ocasião, para ele era um lugar seguro. Esse movimento demonstra a sua disposição em lutar contra as circunstâncias adversas que estavam acontecendo durante 7 anos. O movimento dele foi provocado nele, porque ele diz assim: alto lá, eu não aguento mais essa escravidão, não aguento mais passar fome, eu não aguento mais ficar debaixo dessa prisão de Satanás. Queridos, chega um momento da nossa vida que a gente tem que fazer como Gideão: ei, alto lá, chega desse espírito demoníaco tentando me dominar, me controlar, destruir as minhas finanças, a minha casa, o meu casamento, os meus filhos. Gideão, ele pega o trigo e vai malhar no lagar. Lagar era o lugar onde pisava a uva, não era lugar onde se malhava trigo. Ali tinha que ficar pisando uva, não malhando trigo. Mas ele pensou: peraí, eu vou me movimentar, não posso mais passar fome. Eu acho que os medianitas não vão lá no lagar porque não tem uva, tem trigo, então eu vou malhar trigo lá. Ele se movimentou, ele agiu, ele foi fazer alguma coisa diante do que estava acontecendo. Queridos, nós precisamos, em momentos adversos, de circunstâncias horríveis que às vezes nós estamos passando, não ficar paralisados, porque é isso que o diabo quer. Ele quer nos intimidar. O espírito de intimidação gera medo e a gente fica paralisado. Era isso que estava acontecendo com os medianitas, intimidados com medo. E aí ele resolve, diante dessa situação adversa, lutar contra. Eu vou me movimentar. E a Bíblia diz que esse movimento produziu uma mudança em sua mentalidade, na sua percepção de ver como Deus age. Aliás, nessa linha de raciocínio, irmãos, movimento, mudança, novos conhecimentos, novas oportunidades, nova experiência, crescimento e vitória. Antes de tudo isso, existe uma renovação de mente. Ninguém se movimenta se não houver uma renovação de mente. A Bíblia diz isso em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós devemos renovar a nossa mentalidade. Gideão, queridos, ele primeiro renovou a sua mentalidade. Tem 2 livros que eu indicaria para vocês. Um chama Mindset, mudança de mente. Eu tenho ele, nós temos aqui. O outro, Campo de Batalha na Mente, Joyce Meyer. Leiam esses livros. Mudança, renovação de mentalidade. Nada acontece se não houver primeiro uma renovação na nossa mente.
Para gerar um movimento, eu preciso mudar. E aqui aconteceu isso. Ele renovou a sua mentalidade. Por ele ter feito esse movimento, essa mudança, o anjo do Senhor, a Bíblia diz que aparece e chama ele de varão valoroso, varão guerreiro, Gibor. Deus, ao ver a sua ação, ao ver o seu movimento, ele escolhe Gideão para ser o libertador de Israel naquela ocasião, por causa de um movimento, queridos. Essa mudança tira Gideão do anonimato. Olha a mudança. Ninguém conhecia Gideão. A Bíblia diz que ele mesmo se classificou: eu sou o menor da casa do meu pai, o mais significante, aquele que ninguém vê, aquele que está lá atrás, aquele escondidinho. Ele foi, sabe, se tivesse, não tinha mais fim, ele regrediu até o último ponto, dizer: eu não sou ninguém. Ninguém conhecia ele, estava no anonimato. E aqui a Bíblia diz que Deus o escolhe por causa de um movimento, de uma ação. Queridos, Deus, por causa da nossa ação, do nosso movimento, pode nos escolher para mudar uma cidade, uma nação. Saia! Deus está nos dizendo, é isso que nós vamos viver este ano de 2025, ano de movimento. Deus vai mudar a nossa sorte. Deus vai mudar a tua sorte. A Bíblia diz aqui, queridos, que essa mudança tirou Gideão da passividade para colocá-lo como líder escolhido de Deus. E essa mudança produziu nele 3 coisas: novos conhecimentos. Ao obedecer o chamado de Deus, Gideão conhece mais agora profundamente o poder e a presença divina. Por quê, pastor? Ele aprendeu, queridos, que Deus pode usar o improvável e pode capacitar o fraco. Novos conhecimentos. Gideão descobre aqui, queridos, sobre a importância de obedecer e confiar em Deus. Até então ele não sabia disso. A mudança também produziu nele novas oportunidades. Como assim? Gideão tem a oportunidade de reunir e liderar um exército, ainda que reduzido segundo a ordem de Deus, queridos, para que a vitória não fosse atribuída a ele, mas a Deus. Começou com milhares, diminuiu, chegou em 300. A ordem de Deus, para que ele não fosse exaltado, se a gente for perceber isso, que a glória fosse do Senhor, ele começou a ter novas oportunidades. Ele precisava conhecer o poder divino. Essa oportunidade transforma, queridos, em um juiz, em um libertador de Israel, Gideão. A mudança também produziu nele novas oportunidades, novas experiências. Gideão, a partir desse momento, começa a experimentar o sobrenatural. Olha as experiências. Gideão, queridos, recebe os sinais de Deus, do orvalho, da lã. Você sabe disso, na manhã estava molhado, no outro dia estava seco, contrário e tal. Olha as experiências. A Bíblia diz, queridos, que posteriormente, Gideão, ele testemunha uma vitoriosa, uma miraculosa vitória sobre os medianitas, usando apenas 300 homens, tocha e cântaro, mais nada. Novas experiências. Essas 3 coisas produzem em Gideão crescimento. 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 Gideão, que inicialmente era aquele homem tímido, cheio de dúvidas, agora ele cresce em coragem, agora ele cresce em fé, agora ele cresce em liderança. Ele passa de alguém que se esconde lá atrás, para se tornar alguém que guia
o povo à liberdade. Por causa de um movimento. E claro, esse crescimento produziu nele vitórias, realizações. Com a ajuda de Deus, queridos, Gideão derrota os medianitas, libertando Israel da opressão. Sua vitória, ou melhor, o seu testemunho, é um testemunho, queridos, de vitória, que Deus é quem capacita as pessoas. É Deus quem capacita, é Deus quem dá vitória. Quando nós nos movemos em fé, quando há um movimento em fé, Deus nos dá vitória. Mas em todo esse processo, Deus vai fazendo sempre isso. Mudança por causa do movimento, que gera novos conhecimentos, novas oportunidades, novas experiências, crescimento e vitória. Assim como Gideão, quando nós nos movemos, Deus age. Deus traz mudanças. Deus nos leva, querido, ao crescimento. Deus nos dá vitória. Deus nos dá realização. Mas lembre-se, tudo começa com movimento. Atos 17, 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Quem aqui lembra de Samuel? Quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Enquanto os irmãos, queridos, de Davi estavam na casa do pai, diz a Bíblia que os 7 irmãos estavam lá. Davi estava onde? No campo. Davi estava se movimentando. Davi estava agindo. Davi estava cuidando de ovelhas, trabalhando, cuidando das ovelhinhas do papai. Seu movimento não era apenas físico, mas demonstrava, queridos, responsabilidade. O movimento de Davi demonstrava dedicação. O movimento de Davi demonstrava fidelidade ao que havia sido confiado. O pai dele disse: filho, eu vou confiar essas ovelhas a você, você cuida delas para mim? Pode deixar, papai, eu vou movimentar para isso. De repente, queridos, Deus nos dá uma tarefa. Você pode cuidar desse copo, dessa taxa para mim nos cultos? Eu posso. Aí você vai e cuida, com dedicação, com responsabilidade, com carinho, com tudo. O problema, queridos, é que às vezes nós recebemos de Deus as direções, o que fazer, para onde ir. Deus nos dá as tarefas, e a gente no meio do caminho não cuida, não é responsável, não continua firme, desiste, não persevera, para no meio do caminho. Mas aqui nesse contexto, esse movimento de Davi no campo, tirou ele do anonimato, queridos, do campo para a presença de Samuel. Por causa do movimento, houve uma mudança. Samuel era o profeta de Deus. Samuel chega ali e diz: ei, eu ungi, mas não tá aqui, está faltando. Você tem mais algum? Tem, está lá no campo. Pede para ele ver. A mudança. Agora, Davi, ele é chamado para se apresentar diante do profeta de Deus. Isso produziu uma mudança radical, irmãos. De pastor de ovelhas, ele é escolhido por Deus para ser ungido, para ser o próximo rei de Israel. Por causa de movimento, por causa de ação. Essa mudança produziu nele novos conhecimentos. Como assim? A Bíblia diz que ao ser ungido por Samuel, Davi, ele começa a entender, compreender o plano do chamado de Deus para a sua vida, novos
conhecimentos. Ele aprende, queridos, que Deus não olha para a aparência. Ele aprende que Deus olha para o coração. Ele aprende que o seu tempo e o seu preparo no campo estava apenas capacitando a vida dele para os desafios maiores e futuros que veriam, novos conhecimentos. Essa mudança gera também novas oportunidades na vida de Davi. Davi, queridos, tem a oportunidade de servir ao palácio de Saul, tocando harpa para acalmá-lo. Ele também, queridos, é colocado em posição de destaque para enfrentar Golias, onde a sua coragem e fé o torna conhecido diante de Deus, novas oportunidades. E essa mudança gera nele, queridos, novas experiências. Davi vive experiências extraordinárias de fé, de coragem a partir disso. A Bíblia diz que ele enfrenta o gigante com apenas uma funda e 5 pedrinhas. Olha que experiência, queridos. Olha a experiência desse homem. Ele foi lá só confiando em Deus, só confiando no Senhor, não no seu estilinguinho, não nas suas pedrinhas. Aqui nós vemos que além disso, ele experimenta a presença, a unção do Espírito Santo de Deus, agindo ele e guiando em todas as situações. Não quero isso, essa parafernália aí, esqueci o nome, a armadura do rei não me serve, isso também não, peraí, eu vou confiando no Senhor, só em Deus. Essas 3 coisas produziram em Davi crescimento. Davi cresce espiritualmente. A Bíblia diz, queridos, que ele cresce emocionalmente. Ele cresce como líder. Ele desenvolve habilidades estratégicas como guerreiro. Ele, queridos, se torna aqui um homem de extremo relacionamento com Deus, de sabedoria para lidar com as complexidades real da vida real do palácio, da vida política do palácio. Ele cresceu e, claro, o crescimento produziu nele vitórias, realizações. A trajetória de Davi o leva, queridos, ao trono de Israel, se torna o rei de Israel. Vitórias, realizações. Ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus, que o torna um dos maiores reis da história de Israel, estabelecendo, veja isso, uma linhagem messiânica. Do tronco de Jessé, da raiz de Davi, nascerá um rebento. E o nome dele será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, conselheiro. Até me arrepio, queridos, por causa do movimento de Davi no campo. Ele se tornou parte, base, fundamento de uma linhagem messiânica, da onde viria Jesus, o Messias. Por causa de um movimento, Márcio, seu, meu, nosso, nós podemos mudar uma linhagem, nós podemos mudar a história dessa cidade. Esse é o propósito nesse ano, queridos, mudar a história dessa igreja. Mas eu preciso que todos nós possamos nos unir juntos e seguir em prol do que Deus quer de nós. Tudo começou com um movimento. Davi foi agindo fielmente onde estava, seu trabalho no campo foi um preparo para colocá-lo ali no palácio para os desafios que viriam. Deus honra o movimento daqueles que são fiéis nas pequenas coisas. Tem tanto, não sei o que fazer. Faça as pequenas coisas que Deus tem colocado com todas suas forças, com seu coração. Nessas pequenas coisas, Deus vai nos honrar. Vamos pular um pouquinho para o novo e aqui nós vamos concluir. A mulher do fluxo de sangue, está lá no livro de Marcos capítulo 5, 12 anos com uma hemorragia constante.
A Bíblia diz que ela ia de mal a pior, gastando tudo o que tinha. Já, queridos, você já parou, todos nós, claro, já paramos aqui para pensar no ciclo menstrual de uma mulher ininterrupto, sem parar, 24 horas. A mulher, queridos, quando está nesse momento dos 7 dias, a gente já sabe, eu tenho uma esposa, eu tenho filha, tenho uma mãe, como que funciona isso? Às vezes umas mulheres ficam com dor de cabeça, outras mulheres ficam enjoadas, outras mulheres ficam inchadas, outras mulheres ficam sei lá o quê. Eu sei que fica, alguma coisa fica. Agora imagine essa mulher, 12 anos, como às vezes algumas ficam 7 dias. 12 anos, ininterrupto, sem parar. Ela viveu 12 anos de sofrimento constante, uma luta diária contra a dor, desgaste físico e, na época, até uma exclusão social, porque a mulher não podia fazer parte da sociedade. Imagine, irmãos, imagine isso, mulheres, homens, excluída. E mesmo assim, a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar do Senhor. E ela decidiu render a sua condição. Quando ela ouviu falar de Jesus, queridos, ela enxergou uma oportunidade de transformação, de uma vitória. Embora ela fosse fraca, debilitada, sem força, algo dentro dela o impulsionou a ela se levantar e agir. O movimento. Algo dentro dela, quando ela ouviu Jesus, falou: opa, espera aí. Irmãos, muitas vezes é isso. Deus está falando conosco nesta manhã. Às vezes nós estamos parados, paralisados, cheios, 12 anos sofrendo, sangrando, triste, aborrecido, sem força, desiludido. Chegou a hora, queridos, da gente, de uma mentalidade nova vir sobre nossas vidas. O seu movimento aqui foi corajoso, foi desafiador. Irmãos, essa mulher enfrentou a multidão que cercava Jesus. Algo que para uma mulher naquela época, especialmente no seu estado, seria impossível. Jamais uma mulher poderia chegar perto de um homem naquela ocasião, naquele contexto, do jeito que ela vivia. Cada passo, imagina aquela mulher, queridos, sei lá como que ela foi, dando um passo em direção a Jesus. Isso foi exigindo dela força, determinação, porque ela sabia que não havia garantias mais para ela. Os médicos já não davam mais nada, já tinha gastado tudo, mas o que garantia ela tinha que ao sair ela chegaria até Jesus? Nenhuma. E mesmo assim, ela escolheu perseverar. Eu vou. A mulher, queridos, precisou romper barreira social. A mulher precisou romper barreiras físicas, emocionais, dentro dela. Sua condição era vista como uma impura pela sociedade daquela época. Ninguém podia tocar nela e nem ela em ninguém. Ela poderia ser rejeitada ao estar ali, se ela fosse descoberta, humilhada, apedrejada publicamente ao tentar se aproximar de alguém, quanto mais um homem. Contudo, ela ignorou essas vozes de dúvida, essas vozes do será que Deus vai me usar? Será que Deus pode fazer? Será que Deus realmente tem isso para mim? E o peso, queridos, do preconceito, imagine daquela mulher, o peso das limitações do seu corpo, de seguir em frente, mas movida pela fé, de que um simples toque nas vestes de Jesus seria suficiente para transformar a sua vida, fez com que ela saísse do lugar que ela estava e se movimentasse. Eu vou me movimentar. Seu movimento, queridos, foi mais do que físico. Seu movimento foi um ato de fé.
Seu movimento foi um ato, uma atitude de perseverança. Cada esforço, cada tentativa de atravessar a multidão foi uma demonstração de que ela acreditava no poder de Jesus, que ele poderia curá-lo. E esse movimento foi o primeiro passo que abriu o caminho para a sua cura, para a mudança e a vitória na vida dela. Movimento. Esse movimento produz uma mudança. Como assim? O movimento dela rompe com um ciclo de desespero, de paralisia. Eu não vou ficar mais aqui paralisada, já faz tempo. Então isso muda dentro dela. Ao tocar na orla de Jesus, queridos, algo muda radicalmente na sua vida. Ela é instantaneamente curada. Essa mudança não é apenas física. Essa mudança, queridos, também é emocional. Essa mudança também é espiritual. Um movimento gerou mudança nessa mulher nas 3 áreas da vida dela: física, emocional e espiritual. E essa mudança produz nela as 3 coisas. Primeiro, novos conhecimentos. A mulher passa a conhecer Jesus agora de uma forma pessoal, como aquele que tem poder para curar e transformar. Ela descobre que a sua fé, mesmo em meio à adversidade, é suficiente para mover o coração e o poder de Deus. Essa mudança também produziu nela novas oportunidades. A cura dessa mulher abriu, queridos, para ela novas possibilidades. Como assim? Agora ela pode reintegrar-se à sociedade novamente. Ela pode se unir com as pessoas. Até então ela não podia ficar junto com as pessoas. Ela pode viver livre da dor. Ela pode recuperar a sua dignidade, algo que ela não tinha. Isso são novas oportunidades vindo sobre ela. Sua vida, antes que era marcada por vergonha, por isolamento, agora é transformada em um testemunho de poder e de graça. E essa mudança também produziu nela, queridos, novas experiências. Ela experimenta o toque de Jesus. Não apenas na saúde física, mas também na sua alma. Novas experiências. Jesus já chamou de filha. Até então, queridos, ninguém conhecia essa mulher. Olha a experiência que ela teve. Filha. Jesus a chama de filha. Um movimento nos coloca num lugar de paternidade. Um movimento nos torna filhos de Deus. Filha, quando Deus faz isso, queridos, Jesus, na verdade, ele reafirma o seu valor, ele restaura a sua identidade, que havia sido destruída por 12 anos. E essas 3 coisas produzem nela crescimento. Sua fé cresceu imensamente. Essa mulher, queridos, ela se tornou de uma mulher que se sentia insensível, desamparada, e agora ela se torna um exemplo de fé, de coragem, que desafiou os limites impostos pela sociedade e pela circunstância. Olha como essa mulher cresceu. E claro, o crescimento produziu o quê? Vitórias, realizações, conquistas. Vitória total na vida dessa mulher. Ela não apenas recebe cura, mas também experimenta a restauração completa. Ela experimenta o amor de Jesus. Sua história, querido, se torna uma lição eterna até hoje. Como que um movimento impulsionado pela fé leva aos milagres. Tanto que nós estamos falando dela hoje. Um movimento. Tudo começou com um movimento. Um passo de fé, por meio da sua fraqueza, em meio àquela multidão. A determinação dessa mulher, queridos, é uma inspiração para a gente, para buscar a solução, um milagre que nós precisamos. Eu vou continuar na próxima semana essa ministração.
E nós vamos fechar essa ministração, queridos, com o fundamento do movimento. Nós estamos no mês do fundamento. E nós vamos entender na Bíblia algo muito poderoso. Você vai perceber que essas 3 semanas, passada essa e a outra, ela também é um tripé. Um tripé. Porque nós vamos conhecer os fundamentos na próxima semana do Evangelho que nos leva a movimentar. Em outras palavras, movimento é bíblico. Tem fundamento no Evangelho, nas Escrituras. Nós vamos ver por que o Evangelho é dinâmico. E por que muitas vezes nós estamos parados diante de um Evangelho dinâmico. E se Deus permitir, ainda eu vou trazer mais umas 2, 3 experiências dessa que nós estamos falando, para retomarmos o assunto. Que tudo começa com um movimento que produz uma mudança. Essa mudança produz novos conhecimentos, novas oportunidades e novas experiências. E essas 3 coisas produzem crescimento, e o crescimento produz vitórias. Do jeito que você está, recline sua cabeça, por favor, feche os seus olhos. Quero orar contigo. Pai, nesta manhã, desde a semana passada nós estamos aqui sendo fundamentados biblicamente, que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós comunicamos, nós nos movemos e participamos. Nesta manhã, Espírito Santo, faça com que a Tua palavra, como nós oramos no início, ela seja fundamentada no nosso espírito, no nosso coração, e nos leve a viver o propósito que Deus tem para nós. Tira-nos, Senhor, deste lugar, que cada um de nós estamos, e nos leva a um lugar que Deus quer que cada um esteja. Se ainda não chegamos ou não estamos no lugar que o Senhor quer, Deus, traga uma renovação na nossa mente, na nossa mentalidade, para que nós possamos, como igreja, nos movimentar. Esta é a nossa oração nesta manhã. Renova a nossa mente. Renova a nossa mentalidade, Senhor, em relação ao propósito. Em relação, Senhor, a cumprirmos o que Deus tem para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.